Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para estudantes de graduação e pós-graduação em administração pública de mais de 60 instituições de ensino superior participantes do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB, para ampliarem conhecimentos, aproveitando-os como atividades complementares à formação. Este programa faz parte da série temática sobre gestão pública e o assunto da nossa conversa hoje é o campo de públicas no Brasil, formação acadêmica e mercado de trabalho. Para isso, eu tenho aqui ao meu lado o professor Fernando de Souza Coelho, a quem eu já antecipadamente agradeço a disponibilidade, a possibilidade de participar conosco. Professor Fernando, que é doutor e mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV de São Paulo, com extensão em Gestión de Organizaciones pelo ITAM do México e aperfeiçoamento em Local Development pelo CERUR de Israel. O professor Fernando é professor pesquisador da Universidade de São Paulo, a USP, atuando no curso de graduação e no programa de mestrado em Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EASH. No setor público, atua como instrutor de escolas de governo como a ESAF, a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Escola do Parlamento de Santa Catarina, Instituto do Legislativo Paulista, Oficina Municipal, Centro de Liderança Pública, Fundap, entre outras. Também pertence ao Comitê Científico de Administração Pública da ANPAD e do CONSAD e compõe o Conselho Editorial da Revista do Serviço Público da INAP e é o vice-presidente da Sociedade Brasileira da Administração Pública. Nos últimos 10 anos, o professor Fernando de Souza Coelho dedicou-se à articulação do movimento do campo das públicas no país, com desdobramentos na consolidação do ensino de graduação em administração e gestão pública no Brasil. É autor de diversos artigos acadêmicos, capítulos de livros neste campo do conhecimento. Professor Fernando, mais uma vez, portanto, muito obrigado por senhor ter aceito o convite de participar conosco desse programa. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar com vocês e dialogar com todos que nos assistem. Que maravilha. Então, o nosso tema é o campo de públicas no Brasil, a formação acadêmica e o mercado de trabalho, e a primeira pergunta é uma pergunta, vamos dizer assim, pedagógica, né? Afinal, de que termo estamos falando? Conceitue a administração do ponto de vista do campo das públicas, professor. Muito bem. O campo de públicas é um termo no Brasil relativamente novo, proposto pelo professor Valdemir Pires, da Unesp Araraquara, para nós congregarmos os diversos cursos que formam gestores públicos no Brasil. Cursos de administração pública, gestão pública, políticas públicas, gestão de políticas públicas e gestão social. Nós temos uma série de formações acadêmicas no nível de graduação e pós-graduação que se voltam para o setor público, que se utilizam dessas diversas nomenclaturas e cada qual tem uma especificidade. Para congregar esse conjunto, deu-se o nome campo de públicas, com destaque para o adjetivo públicas, não importando qual é o substantivo, se é administração, gestão ou políticas. E dessa forma, então, nós fazemos todo um movimento de criação de identidade dessa área de ensino, pesquisa e extensão em nosso país, à luz do que ocorre também internacionalmente. O fato é que, no Brasil, esse ensino é relativamente novo. Então, nós precisávamos criar essa identidade. Ele existiu no passado, já foi muito importante, sobretudo nos anos 50, 60 e parte dos anos 70, mas depois, em muitas universidades e faculdades, foi descontinuado. Na hora que retorna sobre essas diversas nomenclaturas, mas agia muitas vezes de forma fragmentada, né? Um curso aqui, outro curso acolá. Então, começa a surgir um movimento no país, nas últimas, podemos assim dizer, 2 décadas, mas mais precisamente na última década, né, de 2004, 2005 para cá,
E diante desse movimento, os cursos vão ressurgindo e aí era necessário criar uma marca para esses cursos, até para ensejar o processo de institucionalização perante o Ministério da Educação, para o diálogo com a sociedade civil, para o contato com o próprio mercado de trabalho, e aí então foi criado esse nome, né, Campo de Públicas, e hoje um nome bastante difundido, com o qual os estudantes da área já se identificam bastante. Agora, professor Fernando, assim, eu atuo na academia há mais de 2 décadas, ainda que a minha área seja outra, é a área de comunicação, de jornalismo, mas a gente costuma observar que, às vezes, boas soluções sobre a reflexão da realidade externa às universidades partem das próprias universidades, quer dizer, elas são vanguarda em alguma medida. Em outros casos, a gente observa também que a universidade tem uma essência conservadora e determinadas áreas do conhecimento tendem muito a refletir sobre a realidade e a interferir pouco sobre ela. Nessa relação entre o campo das públicas, a formação do gestor, do administrador público e o ambiente externo, e aí falamos obviamente do Estado, dos outros atores que atuam na esfera pública, como é que se deu essa relação? Assim, a academia saiu na frente ou ela foi buscar a identidade do campo das públicas a partir da percepção de, opa, o Estado está diferente, a sociedade está mais preocupada. Como é que o senhor definiria essa relação? Eu acho que é um movimento de mão dupla. Né? Nós observamos no país, nos últimos 25 anos, tendo como marco a Constituição de 88 e todo o processo de reforma de Estado que se inicia nos anos 90 e que continua, né? Um processo de revigoramento da administração pública. Né? Uma administração pública que se propõe democrática, plural, um Estado que foi se ampliando do ponto de vista dos direitos sociais e transformando esses direitos sociais em políticas públicas. Ou seja, a partir de meados dos anos 90 até os dias atuais, começa a ficar claro que o Estado não é problema, o Estado é parte da solução. E em sendo parte da solução, quando você olhava para dentro das universidades, você não tinha cursos específicos para essa reflexão de administração pública e gestão pública num nível considerável para fazer frente a todo esse movimento. Claro que existia um curso em uma instituição ou outra, né? Então a universidade começa a redescobrir o setor público e, diante disso, se aproveitando de algumas janelas de oportunidade, como foi o caso do Reúne no Brasil, com a expansão das universidades federais, como foi o caso da expansão de algumas universidades estaduais também, no mesmo caminho que o Reúne tomou para as federais, ou mesmo a própria iniciativa privada no ensino superior, descobrindo essa área. O resultado disso foi que nós ampliamos fortemente a formação para essa área. Hoje somos aproximadamente 187 cursos entre graduações tecnológicas e bacharelados, incluindo cursos presenciais e à distância, né, por todos os cantos do país, não só nas capitais, mas também no interior, para fazer frente à profissionalização da gestão pública em nível municipal, né, e os dados do INEP-MEC mostram aproximadamente 50 mil alunos matriculados, né? Então a universidade começa a tentar dar respostas do ponto de vista da formação acadêmica para essa nova configuração do setor público, né? E claro, a área de gestão pública é uma ciência social aplicada. Então a nossa visão é que ela não pode ficar apartada desse movimento. Nós temos que fazer uma relação muito clara entre ensino, pesquisa e extensão, né, como se propõe na universidade brasileira, e buscar a construção dessa relação com as mais diversas organizações públicas nos 3 níveis de governo e nos 3 poderes. E também pensando cada vez mais o setor público para além do Estado, né? A ideia do público como sinônimo de interesse público numa relação que vai do Estado ao mercado, passando também pelas organizações do chamado terceiro setor. As organizações da sociedade civil, né, as ONGs, as OS, as OCIPs, os movimentos sociais, as entidades assistenciais, os institutos filantrópicos. Então você tem um pool de organizações hoje que acabam conformando
esse espaço público ampliado, né, com as organizações do Estado, do terceiro setor e muitas vezes do próprio mercado. Na medida em que você tem empresas privadas que começam a trabalhar na oferta de bens públicos a partir das concessões, das parcerias público-privadas, né? Nessas organizações também são necessários profissionais que conheçam a forma de funcionamento do setor público. Então, a universidade foi se abrindo para essa discussão e foi pensando essa formação. Agora, a gente tem um desafio, sim, de aprofundar essa relação com o setor público, né? Esse é um desafio, eu quero dizer, da universidade brasileira como um todo, até porque muito do nosso desenvolvimento na universidade foi um pouco à margem da própria sociedade e do setor produtivo, né? Embora em alguns setores você tenha um nível de excelência muito forte nesse tipo de relação, mas a área de administração pública é uma área nova, né, e precisa cotejar esse processo de relacionamento, e acho que esse é um trabalho que vem sendo feito, mas é um desafio constante, né? Ao longo dessa década, uma vez que o campo de públicas está institucionalizado, reconhecido, com diretrizes curriculares próprias. Né, aprovadas em janeiro de 2014, com um ENAD, um Exame Nacional, né, da Educação Superior, pela primeira vez aplicado para os cursos de administração pública ao longo deste ano de 2015. Ou seja, isso já leva a um reconhecimento institucional da graduação do ponto de vista do ensino, né? E agora a gente precisa, diante dessas conquistas, ampliar esse reconhecimento dentro do setor público e das organizações da sociedade civil. Há uma certa estranheza inicialmente, porque esses cursos estão retomando. Então você precisa apresentar esses cursos para a sociedade. O que é um curso de gestão pública? Qual a diferença de um curso de administração pública, de políticas públicas? Todos com a sua importância e com a sua abordagem específica, né? Mas devagar, pelas experiências que nós temos dos primeiros cursos que foram ressurgindo no país e também dos cursos anteriores, mais tradicionais, que permaneceram, a gente vê que essa relação é muito propícia, né? Então o setor público vai se abrindo, né? No governo federal já tem muitas relações, nos diversos governos estaduais. Devagar, isso também desembarca nos governos municipais. Já há relações também no legislativo, com câmaras de vereadores, né? Já há também uma aproximação ainda incipiente com o judiciário, na medida em que o próprio judiciário começa a trabalhar com princípios da gestão pública contemporânea de 2009 para cá, quando o Conselho Nacional de Justiça começa a trazer uma discussão de orientação para resultados, modernização da gestão, transparência, participação e controle também no âmbito do Poder Judiciário, embora seja um poder mais hermético, né? Então essa relação está sendo construída e acho que nessa década, né, a gente termina, né, de consolidar essa relação com o setor público do ponto de vista da aplicação, assim como conseguimos consolidar já a questão do ensino, né? E nas outras, vamos dizer assim, nos outros dois pés que formam o que a gente chama de tripé de uma instituição universitária, que além do ensino, a pesquisa e a extensão. Particularmente a pesquisa, já se produziu, já se sistematizou conhecimento o suficiente hoje para apresentar reflexões, vamos dizer assim, com um viés de ciência mesmo, que a administração pública passa a adquirir, o estado da arte, hoje diríamos assim, da pesquisa nessa área, professor? Bom, a pesquisa na área de administração pública no Brasil, embora ela esteja presente historicamente, né, nós temos os primeiros programas de mestrado na área nos anos 60, né, os primeiros programas de doutorado na área a partir dos anos 90, porque nós tínhamos muito a relação da área de administração pública dentro da grande área de administração, né? E mesmo da área de políticas públicas dentro da grande área de ciências sociais. Então a pesquisa vem sendo conduzida há uns 40, 50 anos no Brasil. A diferença nesse momento é que essa pesquisa está ganhando uma identidade própria. A área de administração pública busca a sua especificidade,
né, para além da grande área de administração, e a área de políticas públicas também. Então nós estamos passando a ter um encontro, vamos assim dizer, dessas duas áreas, administração pública com políticas públicas, e ainda uma terceira área que no Brasil nós chamamos de gestão social, né? Então, o campo de públicas, do ponto de vista da pesquisa, tem 3 grandes comunidades epistêmicas no Brasil. Uma comunidade de administração pública, né? Uma comunidade de políticas públicas e uma comunidade de gestão social. A comunidade de administração pública ainda é pequena, os cursos de mestrado se ampliaram muito do ponto de vista dos mestrados profissionais. Isso é importante para essa relação com o setor público. Sim, para atuar diretamente na formação dos gestores, ali no nível de especialização, mestrado profissional. Exatamente, né? Para esse gestor ampliar sua qualificação e levar essa qualificação para dentro das organizações. E agora a gente tem como grande desafio a criação de doutorados na área, para ampliar o tamanho dessa comunidade de pesquisa. A área de políticas públicas, idem. Embora, vamos assim dizer, que do ponto de vista da pesquisa, ela está um pouco mais consolidada, né, como uma sub-área da ciência política, né. E a área de gestão social, a mais nova, né, um movimento no Brasil de mais ou menos uns 15, 20 anos, né, uma nova nomenclatura que busca fazer essas relações de pesquisa entre o Estado e a sociedade, né, sobretudo no movimento não do Estado para a sociedade, mas da sociedade para o Estado, né. Então, estudando assuntos aí como empreendedorismo social, economia solidária, desenvolvimento territorial, gestão participativa e assim por diante. Eu acho e são várias outras áreas que tangenciam nesses estudos, não é só a administração. Isso, porque o campo de públicas, por excelência, ele é um campo multidisciplinar, né? Tal como se fosse uma justaposição de áreas de conhecimento que passam a dialogar em torno de um objeto. Você pode, por exemplo, falar de economia, da sociologia, da história, da própria antropologia, da antropologia, casos, da administração, da ciência política, do direito, né? Nós temos no Brasil 4 grandes áreas, vamos assim dizer, mais tradicionais nesse debate do setor público, né? A administração, pela administração pública, a economia, pela economia do setor público, o direito, pelo direito constitucional, administrativo, financeiro, e as ciências sociais, né? A sociologia, a ciência política, a antropologia, mas com grande peso da ciência política pela sub-área de políticas públicas. Nosso desafio é fazer com que essa justaposição de áreas, hoje multidisciplinar, se torne, dentro de algum tempo, interdisciplinar. Quando ela se tornar interdisciplinar, significa que nós já vamos ter um diálogo mais horizontal entre essas áreas de conhecimento, até talvez para a conformação de uma nova área. Por isso que nós chamamos o campo de campo e não de área, né? O campo é uma junção de áreas de conhecimento, hoje multidisciplinar, e com o desafio de se tornar interdisciplinar. Agora há pouco o professor Fernando fez menção a um ENAD específico, né, que já foi aplicado no ano de 2015 para os cursos de administração pública, gestão pública, né, aqueles mais vinculados aí, óbvio, à área da administração. Quais foram os resultados? Dá para a gente fazer uma primeira avaliação? Claro, os resultados não saíram ainda, né? O ENAD aplicado em 2015, o resultado sai, acho que no início de 2016. Mas a percepção que se tem é de que há qualidade nesses cursos, especificamente quanto à formação em nível de graduação? Nós temos, por hipótese, que sim, né? O ENAD foi aplicado muito recentemente. A primeira avaliação que nós fizemos foi muito intuitiva, em primeiro lugar, em sendo o primeiro ENAD, né, em saber se o aluno achou que aquela prova foi representativa da sua formação acadêmica do ponto de vista específico, né? E por que essa primeira preocupação? Como o campo de públicas é muito amplo, dos cursos de administração pública a políticas públicas, passando pela gestão pública, a gestão de políticas públicas, nós tínhamos como um desafio, até para a construção dessa identidade, né, propor uma prova que fosse abrangente o suficiente para dar conta, né, dessa amplitude de formação acadêmica. E parece que as primeiras reações de diálogos com alunos, por e-mail, pelas redes sociais, é que a prova foi muito aderente, né? O que era difícil. Imagine você, né,
conjuntos de cursos os mais diversos, porque você tem curso de gestão pública que vem da área do planejamento urbano, curso de gestão pública que vem da área da ciência política. Então, era necessário fazer uma prova, né, que trabalhasse as questões de forma mais transversal e baseado nos princípios e valores que estão em torno dessa formação do campo, e menos necessariamente na instrumentalização técnica. E a prova parece que deu conta pela reação dos discentes. Agora, os resultados que devem sair no início de 2016, eu acho que vão apontar, sim, para uma área de boa qualidade. E aí eu tenho algumas hipóteses para isso. Em primeiro lugar, 80% dos cursos do campus são oferecidos por universidades públicas, sejam as federais, sejam as estaduais, né? Não importa a modalidade, se presencial ou à distância, né? E foram concebidos exatamente dentro de projetos de excelência, né? Que tinham claramente uma missão formativa, para cumprir com uma lacuna dentro daquela área. Então, eu acho que os resultados vão apontar para uma área que tem pouca dispersão do ponto de vista da qualidade do ensino, né? Dificilmente nós vamos ter assim um curso muito bom e um muito ruim. Eu acho que a tendência é você ter um conjunto importante de cursos ali, né, com uma qualidade muito boa, né? Eu acho que a prova tende a indicar isso, né? E assim vamos aguardar os resultados em breve. Em breve. Com relação à formação profissional, ou atuação profissional, melhor dizendo, não a formação, ao espaço de atuação do profissional nas áreas do campo, nas diferentes áreas do campo das públicas. O Estado modificou boa parte da sua estrutura, né? Eu sempre faço menção, talvez os da minha geração, menos as do professor Fernando, lembrem, né, como a gente se dirigia ao serviço público, a repartição, né? Fulano trabalha na repartição, fulano já voltou, porque era repartido mesmo, né? Era uma lógica de quadradinhos, né, em que as pessoas às vezes não leem corretamente a expressão, né, na repartição. Depois disso, claro que o Estado passou por diversas situações e hoje ele é um Estado permeado na sociedade, quer dizer, né? E o espaço público é muito disso. Não necessariamente eu preciso estar num órgão público para desenvolver um trabalho de gestão pública. Como é que isso está respondendo, ou como é que a academia está respondendo do ponto de vista da formação a estas demandas do espaço de atuação dos profissionais que formam? Perfeito. Um princípio da maioria desses cursos é tomar a gestão pública de forma aberta, a partir de uma lógica não mais estadocêntrica, antes fechada e restrita ao aparato governamental da repartição, mas uma lógica mais sociocêntrica que começa a pensar a gestão pública nessa relação com as mais diversas organizações. Relações essas que podem ser formais ou até relações espontâneas, informais, que surgem a partir, por exemplo, das redes, das tecnologias de comunicação e informação. Então, os cursos partem desse princípio que a formação para a gestão pública é uma formação para um espaço público ampliado. Claro que cada parte desse espaço tem a sua singularidade. E aí o curso vai respondendo a partir de um conjunto de disciplinas a essa singularidade, né? Vamos assim dizer, a formação principal ainda é dirigida à atuação dentro do chamado setor público estatal, mas com uma diferença em relação ao passado. É pensar esse setor público estatal no sentido do seu ajuste, modificação ou reformas para ele ir se abrindo do ponto de vista da relação com a sociedade. Ou seja, uma formação para uma gestão pública democrática, dialógica, né, não mais insulada, né, e que se volta, de fato, para a prestação de serviços públicos e a provisão de políticas públicas para a sociedade e para o cidadão, né. Em termos de espaço profissional, esse setor público estatal tem dois grandes caminhos. Um primeiro caminho, tradicional no Brasil, são as carreiras no setor público, né, estruturadas de forma impessoal e meritocrática, cujo acesso se dá pelo concurso público. E o que nós temos no Brasil, nos últimos 20 anos, é uma profusão de novas carreiras administrativas, só que pensadas hoje de forma mais ampla, né?
A questão não é mais a associação de uma determinada profissão a uma determinada ocupação. É como que eu trago uma racionalidade administrativa mais aberta para o Estado, né? E nesse ponto, os nossos cursos, eles estão na crista da onda, porque o tipo de formação acadêmica que eles propiciam é de trabalhar com essa racionalidade que está dentro do desenho dessas novas carreiras, como a carreira de especialista em gestão governamental e políticas públicas, né? Há inclusive cargos que foram criados com essa nomenclatura. Né? Tanto no governo federal, uma iniciativa que se inicia no final dos anos 80 para criar um aparato na alta burocracia estável e permanente no início do processo democrático, né? E a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, uma vez que essa carreira deu muito certo no governo federal, a difusão dessa agenda para os governos estaduais. Hoje no Brasil, 16 unidades da federação têm carreiras, né, se não necessariamente com essa nomenclatura, com nomenclaturas similares e desenhadas de forma aberta para tentar trabalhar exatamente com essa racionalidade administrativa, seja voltada à gestão governamental enquanto atividade meio, processo de compras públicas, recursos humanos, governo eletrônico, né? Seja pensada para ação governamental na ponta, no seu fim, né, objetivo, as políticas públicas, né? Então você tem esse profissional hoje do campo de públicas podendo atuar a partir desses concursos públicos, uma vez aprovados, na atividade meio, na gestão governamental ou na atividade fim, no ciclo das políticas públicas, que envolve formulação, implementação e avaliação. Um outro caminho no setor público estatal é os cargos em comissão. É uma realidade no Brasil que está dada, dificilmente você vai mudar no curto prazo, mas tem uma mudança ocorrendo dentro da lógica de ocupação desses cargos. Esses cargos tradicionalmente eram ocupados a partir de um processo tão somente de indicação política, muitas vezes de apadrinhamento, muitas vezes até lá atrás de nepotismo, e a sociedade democrática leva a uma condição que, se o político não aporta resultados, ele não consegue se legitimar. Portanto, a alternância de poder se apresenta. Isso tem uma implicação nos últimos 10 anos na ocupação de parte desses cargos de comissão. A busca de profissionais qualificados para ocupar esses cargos em comissão. E devagar, o debate de profissionalização no setor público vai colocando também critérios para a ocupação desses cargos, né? Então nós estamos num momento também de crescimento dessa agenda de profissionalização no debate desses cargos. E a gente percebe que muitos dos estudantes do campo de públicas, independente do curso, uma vez que vão realizando seus estágios dentro do setor público, independente da filiação político-partidária, vão confeccionando redes de relacionamento. Transitando de um órgão para outro, vão se apresentando, vão criando a identidade do campo, e isso permite que, ao final de programas de estágios, eles sejam convidados para ocupar cargo em comissão. Então nós já temos hoje muitos estudantes recém-formados, os nossos egressos, ocupando cargos em comissão, no governo federal, em governos estaduais, mais recentemente nos governos municipais, né? O que mostra que esse também é um caminho alternativo. Nós não temos só o caminho do concurso público. Esse é um caminho, mas nós temos o caminho também da ocupação dos cargos de livre provimento. Então, no setor público, esses são os dois grandes caminhos, né? Quando a gente desloca para o terceiro setor, essa miríade de organizações que nós temos, as mais diversas, partidos políticos, movimentos sociais, ONGs, né, você também tem um boom de profissionalização nessa área. Essas organizações necessitam de profissionais que conheçam a administração pública, porque são organizações que trabalham intimamente com o setor público estatal. Então, também esse tem sido um espaço fundamental, né, que os estudantes do campo de públicas têm ocupado profissionalmente, né? E aí você tem desde aquele estudante que tem a preferência por ir trabalhar uma causa dentro de um movimento social, até aquele que quer se desenvolver dentro de um instituto empresarial, né? Então,
o mercado de trabalho no terceiro setor também é muito amplo, né? E a gente também precisa prestar atenção nisso. E, finalmente, na iniciativa privada, nós temos uma série de cargos que estão relacionados à formação em gestão pública, né? São ocupações em áreas como responsabilidade social ambiental, que muitas vezes nas organizações privadas desenvolvem projetos em conjunto com o setor público ou na relação com a própria comunidade, o que passa por princípios de gestão pública. Consultoria para governos, né? Hoje as grandes empresas de consultoria no Brasil têm as suas unidades de negócio voltadas para o setor público e também tem as pequenas consultorias mais de nicho, focadas em algumas áreas, né? Relações governamentais, uma área que tradicionalmente sempre foi ocupada muito pelo bacharel em direito ou pelo profissional de relações públicas, mas que também o mercado vai se abrindo para o profissional de gestão pública, né? Mercados públicos são aquelas empresas que vendem para o setor público e precisam de profissionais que conheçam do setor público, empresas reguladas pelo setor público, ou seja, o mercado de trabalho hoje no campo de públicas, ele é amplo e diverso, né? Está presente nos 3 setores, no setor público estatal, né? No setor público, vamos assim dizer, não estatal, que é o terceiro setor, e no próprio mercado. E ainda eu posso pensar isso até de forma um pouquinho mais ampla, né? Posso pensar nos alunos que hoje têm pretensões acadêmicas em fazer um mestrado e doutorado, até porque o campo é muito novo e necessita de profissionais, né, acadêmicos formados dentro da nossa própria área, né? Eu faço parte de uma primeira geração de professores que muitas vezes veio de mestrados e doutorados que não eram, né, específicos da área. Eu ainda vim de um mestrado e doutorado da área, mas não de uma graduação. O que nós vamos passar a ter com esses estudantes recém-formados daqui a pouco, alunos formados, né, no campo de públicas, desde a graduação até o doutorado. Então, tem uma oportunidade acadêmica imensa no Brasil, complementada também pelos institutos de pesquisa para além da universidade, muitos dos quais mantidos com recursos governamentais. E também podemos falar de um mercado internacional, com a nova governança global e os organismos, né, multilaterais. Então, aqueles que pretendem fazer uma carreira nessa área, vamos assim dizer, de public affairs, olha, eu quero trabalhar na ONU, na Unesco, no Banco Mundial. Em fundações internacionais que financiam projetos sociais, né? E temos também, vamos assim dizer, um pouco colado a essa questão de terceiro setor, mas numa relação intermediária entre terceiro setor e mercado, os chamados negócios sociais, né? Que é uma área com crescimento fantástico do ponto de vista internacional, que também está presente no Brasil. E a gente já observa muitos alunos oriundos do campo de públicas desenvolvendo negócios sociais. O senhor fez menção há pouco também à questão da gestão social, que também é uma área, digamos assim, uma sub-área desse campo das públicas, e que cada vez mais tem exigido que a sociedade, por meio de seus atores, que não são setores do mercado, atores nem do mercado nem do Estado, né, da estrutura estatal, governamental, atuem nos níveis diferentes de acesso à gestão, né, seja nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, nas conferências, nos modelos de definição de políticas. Essa também é uma área que exige um perfil muito bem definido, né? Exatamente. E é uma área... Que são mecanismos diferentes de governança, são mecanismos diferentes de deliberação, de definição e de debate. Exatamente. Essa é uma grande agenda, do ponto de vista de uma nova agenda, né? Na medida em que nós vamos aprendendo com a democracia, o próprio governo vai se abrindo e a educação política na sociedade vai surtindo efeito, nós vamos constituindo uma série de instituições participativas para mediar essas relações, né? Que nem estão necessariamente vinculadas ao Estado. Quer dizer, exatamente. Eu não gosto muito da expressão, mas é meio que para-estatais. Exatamente. Né? Elas têm um perfil, né, meio... E elas começam a fazer essa mediação, vamos assim dizer, de parte do interesse público, né, canalizando demandas, expectativas, causas, né, e que é um espaço muito importante também do ponto de vista não só formativo,
mais profissional. Daí a importância dessa área da gestão social, né? Que é uma área que hoje no Brasil também, dentro do campo de públicas, tem os seus cursos de graduação, já tem também os seus cursos de especialização, nos mestrados e doutorados já tem as suas linhas de pesquisa. Então, a gestão social ao lado, né, da administração pública e das políticas públicas conformam, né, essa, vamos dizer, grande área, né, do campo de públicas. Vocês observam como o professor Fernando fala com entusiasmo desse campo, né? De fato, para a gente que atua diretamente com ensino, com pesquisa, com extensão no âmbito de cursos superiores, né, de programas de graduação, mestrado, doutorado, é sempre muito animador, né? Poder conversar com esse nível de entusiasmo mesmo. Eu estou aqui conversando com o professor Fernando de Souza Coelho, né, da USP, sobre o campo de públicas no Brasil, formação acadêmica e mercado de trabalho. E, de alguma forma, é possível imaginar quais são os próximos passos do campo de públicas? Quer dizer, o senhor falou no início da nossa conversa, né? Consolidar mais os cursos, agora teve o primeiro Exame Nacional de Desempenho, o ENAD, né? Com relação a esses cursos. Mas o que o futuro reserva para essa área, para esse campo, melhor dizendo? Muito bem, eu acho que daqui para frente, do ponto de vista da graduação, né, uma vez que nós temos as diretrizes curriculares e temos um ENAD, em primeiro lugar... Desculpa eu interromper. Como é que está estruturado, na média, o currículo, por exemplo? Muito bem. Um currículo hoje, quando você pega os cursos do campo de públicas, geralmente tem os 2 primeiros anos uma formação mais propedêutica, dentro das áreas básicas das ciências sociais aplicadas, né? Então, o aluno entra no curso com as disciplinas introdutórias, de introdução à administração pública, políticas públicas, gestão social, a economia, a sociologia, a ciência política, o direito, né? E depois cada um desses cursos, na sua formação profissional, que começa a ocorrer ali no quarto semestre, quinto, são cursos sexto, de média de 8 semestres. São cursos de 8 semestres, né? 4 anos. Ali começa cada curso a criar sua identidade, né? Então, os cursos de administração pública, por exemplo, tendem para uma formação muito mais na área de gestão governamental, com foco na atividade meio. Então, os alunos vão estudar as chamadas áreas funcionais da administração aplicadas ao setor público e às organizações públicas. Finanças e orçamento, recursos humanos no governo, governo eletrônico e sistemas de informação e assim por diante, né? Compras, contratos, licitações, Exato, processos, né? rotinas administrativas, Exato. enfim. Uma série dessas áreas funcionais que dão a sustentação em termos de processos e estruturas, né, de trabalho no setor público. Os cursos já de políticas públicas, depois dessa formação inicial, tendem para um debate mais dentro do chamado ciclo das políticas públicas, né? A formulação de políticas públicas, processo de implementação, de avaliação, indicadores de políticas públicas, ações, projetos, programas, né? Ou seja, transforma tudo isso para um debate de atividade fim numa formação também não só instrumental, mas uma boa formação também do ponto de vista da ciência política, né? Os cursos de gestão social, na sua fase profissional, já entra todo esse debate muito forte da relação Estado-sociedade. Então, como construir gestão participativa, as instituições participativas, processos produtivos com a sociedade civil, a economia solidária, o empreendedorismo social, né? Processos de construção ou de ações públicas não governamentais, planejamento territorial, coprodução do serviço público, redes, né? Redes, exatamente. Controle social, transparência, consultas, audiências, exatamente. Então, cada um desses cursos, vamos assim dizer, tem as suas ramificações profissionais. Tudo coberto por pelo guarda-chuva das diretrizes. Das diretrizes. As próprias diretrizes garantem isso. Exato, porque a diretriz, vamos assim dizer, né, o próprio conceito, não é uma camisa de força do ponto de vista de um currículo mínimo, né? As diretrizes, no caso brasileiro, de administração pública, extensível a todo o campo de públicas, em primeiro lugar, ela nos garantiu o quê? Uma identidade. Ok. Né? E agora, um desafio que se abre é,
dentro da afirmação dessa identidade, uma vez que os cursos vão formando seus profissionais, como que eles vão observando seus egressos na relação, né, com a sociedade e a vida em geral, mas também com o mercado de trabalho, e vão promovendo os ajustes. Porque muitos desses cursos surgem de um experimentalismo difuso, né? Um vai para uma área, outro vai por outra. Agora é o momento da calibragem. Né? Olha, estão fina, aqui as primeiras turmas formadas, esse pessoal lá do mercado está sinalizando para nós a necessidade de ajustes nessas áreas formativas. Então a gente tem um desafio nesse momento da sintonia fina, do ponto de vista da moldagem do currículo. Esse é um primeiro desafio. Um segundo desafio para o futuro, como a gente já conversava inicialmente, é o aprofundamento da relação com o setor público, sobretudo com o setor público estatal, que é, né, vamos assim dizer, a menina dos olhos de ouro da nossa formação. Não estou com isso querendo desprezar a relação com o terceiro setor ou com o mercado privado. A nossa formação é aberta e o aluno escolhe para onde se direcionar. Mas por que eu digo isso? Nós precisamos moldar os programas de estágio, trabalhar com processos de imersão, né? Nós já temos algumas experiências de imersão em políticas públicas, disciplinas que vão ao campo, permanecem no município durante uma semana, os alunos ficam fazendo trabalhos lá com os secretários municipais e prefeitos de pequenos municípios, a relação também com os governos estaduais, a partir de visitas técnicas, né? A relação com o governo federal. Então, ia abrindo esse tipo de relação, né? E isso vai permitindo dar mais identidade ao campo e também, não só pensando a partir do campo, mas o campo poder contribuir dentro dessas organizações. Então esse é um segundo desafio. O terceiro é o desmembramento deste projeto da graduação na pós-graduação. Nós já temos um bom crescimento dos cursos de especialização no Brasil, na área, dos mestrados profissionais, né? Mas ainda nós precisamos crescer a nossa massa crítica nos mestrados acadêmicos e, sobretudo, nos doutorados, né? Então, o próximo passo do campo de públicas, visualizando aí um horizonte temporal de uma década, é mais ou menos começar a construir a mesma identidade que foi feita na graduação, na pós-graduação. Porque hoje, na pós-graduação, os cursos, vamos assim dizer, no âmbito da CAPES, que é o órgão que faz a regulação, eles estão espraiados por diversas áreas de avaliação, que é normal. Sim, até porque a arquitetura dos programas de pós-graduação é muito diversa. Né? Nós não queremos criar nenhuma camisa de força nem essa proposta, mas como que esses cursos vão começando a dialogar e passando a ter uma relação acadêmica, né? Uma fluidez na comunicação, nas trocas de experiência, que talvez daqui 7, 8, 9, 10 anos permita, na medida em que vão crescendo os mestrados acadêmicos e doutorados, a gente ter uma própria área de avaliação, né? Isso é um caminho até natural. Isso ocorreu na graduação quando se ganhou massa crítica e se observou que essa área tinha a sua especificidade. Maturidade, talvez. Maturidade, essa é a palavra. Né? Então, a construção dessa maturidade é um processo gradual, natural, né? Nós não devemos forçar, né? Claro, ajudar a induzir. Então, hoje, um trabalho, por exemplo, que a gente faz, né, dentro um pouco das nossas associações, como a SBAP, a Sociedade Brasileira de Administração Pública, é incentivar os programas de mestrado, que já estão aí há um bom tempo, falar, gente, vamos começar a construir os programas de doutorado da área, para aumentar a massa crítica, né? E eu acho que devagar, né, isso vai sendo construído aí nos próximos 5, 6, 7, 10 anos. Maravilha. Conversamos com o professor Fernando de Souza Coelho, uma área emergente do ponto de vista da formação, da sua consolidação e especialmente para vocês que nos acompanham do ponto de vista da atuação profissional com, como ele disse, uma miríade de opções, né? E, professor Fernando, ao tempo que eu agradeço a sua disponibilidade em participar conosco, eu também reitero um apelo que faço a todos os nossos convidados para que se dirijam especialmente aos alunos dessas mais de 60 instituições que participam no PENAP e cujos alunos ou já atuam ou pretendem atuar junto a qualquer um desses atores da sociedade que se relaciona com
o espaço público. Qual é o componente, talvez, ou os componentes essenciais da formação que eles devam potencializar para serem os gestores públicos que nós esperamos que eles virão a ser? Muito bem, então, eu acho que, em primeiro lugar, parabenizar todos esses estudantes pela escolha, né? Você é suspeito. Eu sou suspeito, mas eu tenho uma história que eu vou contar muito brevemente. Não, fica à vontade. Né? Quando eu fui fazer vestibular, em meados dos anos 90, eu queria estudar administração pública. Naquele momento no Brasil nós tínhamos 2 cursos de administração pública. Um na capital e no interior do estado de São Paulo. Apenas. Né? Então olha de onde nós saímos. De 2 para 187 em aproximadamente 20 anos. Né? Naquele momento, eu muito jovem, argumentando com meus pais, né? Meu pai bancário, minha mãe dona de casa, quero fazer administração pública, os 2 arrepiaram o cabelo. Né? Pô, que é isso? Imaginem vocês, né? Aquela questão da crise institucional, início dos anos 90, o impeachment do Collor, aquela visão um pouco da sociedade, muitas vezes marcada por um senso comum, que o Estado não é um locus produtivo, né? Algo que nós conseguimos reverter nos últimos 20 anos no Brasil. Né? O Estado é um setor importante e parte da solução. Daí a importância da nossa formação. Então, diante de tantas opções hoje no ensino superior, um aluno escolher o curso de administração pública, gestão pública ou afins, já é, para nós, né, um motivo de bastante orgulho, e por isso que eu parabenizo vocês por essa escolha. Né? E eu acho que dentro do processo formativo, como eu disse, né, todos nós hoje estamos nesses cursos que foram moldados com uma missão, são cursos de excelência, né, estão tendo uma boa formação do ponto de vista técnico. Né. Eu diria para esses alunos investirem um pouco também, né, na sua questão, vamos assim dizer, mais comportamental. Né? Se atirarem também para além dos livros, na relação com o próprio setor público, né? Vão assistir uma audiência pública, vão se envolver com o Conselho de Políticas Públicas, faça uma aproximação com o partido político da tua preferência, ou seja, comece a se envolver também com o próprio processo político, porque a administração pública, ela é técnico-política. Né? Nós não podemos mais ter aquela separação que nós tínhamos, né, lá no século XX, olha, de um lado a administração, de outro lado a política. A administração, nem demonizar o Estado. Nem demonizar o Estado e a própria política. A política é o recurso que nós temos para realizar a mudança. Né? Então, se nós não fizermos essa relação, né, muito bem, uma boa formação, a gente vai estar ali presente, mas com uma capacidade muitas vezes limitada de influir nos processos decisórios, né, de definição de rumos. Né. Então eu acredito muito nessa geração, no mercado de trabalho no setor público brasileiro, nos próximos 10, 15 anos, e até para além do governo federal e do governo estadual. Chamo a atenção de vocês para a gestão municipal. Esse é o locus de profissionalização da gestão pública nos próximos 10, 15 anos. Né? A atenção está toda voltada para a melhoria da prestação de serviço público nos municípios, para o aperfeiçoamento institucional da gestão local. E nós vamos criar fatalmente um mercado de trabalho de secretários municipais nesse país. Hoje, quando nós conversamos com prefeitos de pequenos e médios municípios, nós percebemos que a maior deficiência, né, ou dificuldade, né, na relação que esses prefeitos têm com profissionais é não encontrar profissionais habilitados para ocuparem esses cargos. E há uma pressão externa muito forte. Né? A lei de responsabilidade fiscal mudou o perfil do secretário de Finanças. A pressão que a sociedade civil organizada exerce sobre a educação mudou o perfil do secretário municipal de educação. Né? Então isso vai mudando, né, a gestão pública, e quem está se formando na área, a gente pode dizer que está na crista da onda. Né? Essa onda que vem sendo formada aproximadamente aí há 15, 20 anos, ela só foi aumentando a sua dimensão. Né? Virou um tsunami? Exatamente, podemos dizer que sim, no bom sentido. No né? bom sentido. Que vem para propiciar aí, né, novas águas, vamos assim dizer, para o setor público. E aquele profissional, né, que hoje está se formando, que acabou de se formar na área, com o seu diploma, a gente pode fazer a analogia que ele está com a prancha na mão. Pronto. Né? Então ele está pronto aí para surfar dentro dessa onda. Só para terminar a história da sua rebeldia de 20 anos atrás,
Não houve nenhum arrependimento familiar pela escolha que o filho fez? Não, por livre e espontânea pressão, eu fui acabar fazendo economia. Mas isso por uma questão, né? Eu era caipira do interior de São Paulo e não queria ir para a capital. E fiz a graduação em economia. Mas, por ironia do destino, quando termino a graduação em economia, vou fazer o mestrado em administração pública. Depois sou da primeira turma do doutorado em administração pública da Fundação Getúlio Vargas. E retorno para a USP, onde eu fiz a minha graduação em economia, para implantar o curso de gestão pública. Então a história... Certo por linhas tortas. Exatamente. Maravilha. Obrigado mais uma vez, professor Fernando. Uma satisfação, um prazer essa conversa tão entusiasmada. Para vocês que nos acompanharam, continuem observando no ambiente, na internet, no portal do programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, a programação das próximas conferências. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Até a próxima.